Olá pessoal, bem-vindos a esse novo vídeo. É um vídeo de astrologia, né? Vocês já viram outros aqui no Somos Todos Um. Eu estou aqui na sede do Somos Todos Um, que é esse grande portal de autoconhecimento que nasceu no ano 2000, né? Com esse intuito de trazer para vocês o conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento das coisas alternativas, chamadas terapias, conhecimento que vem lá da antiguidade e, no meu caso, da astrologia. Eu conheci o Sérgio, que me foi apresentado por uma amiga comum e, por coincidência, eu tinha acabado de abrir o meu próprio site, que é o astrosirius.com.br. E no começo eu colocava, contribuía para o Sérgio, até a hora que essa união, que era um noivado, se tornou um casamento, porque eu entrei dentro do site como astróloga oficial, até para trazer para vocês o horóscopo, né, que eu faço todas as semanas, e também a minha coluna semanal, tá? Então, eu sou astróloga oficial do Somos Todos Um. Então, Graziella Marrassini, também sou italiana, como o Sérgio, que é um dos proprietários e fundadores, né, do Somos Todos Um. E também essa afinidade, né, nos trouxe esse projeto de vida para trazer para vocês autoconhecimento, para melhorar a sua vida. Eu já estudo astrologia desde 1984, eu já estou lá na terceira idade. Então eu já comecei assim, como se fosse um hobby, uma curiosidade que veio de um questionamento que eu tive na vida. Uma curiosidade, eu já fazia tarô, uma coisa muito natural para quem tem o sol em peixes, como eu. As pessoas de peixes, né, a gente conhece, são pessoas muito sensíveis, signo de água, né, estão sempre sentindo as coisas, né, se percebem em volta da gente uma espécie de, como se fosse água, é algo que está sempre em movimento, né, a gente fala que pessoas de signo de água são mais sentimentais, mais emocionais. E esse caminho que vai para a espiritualidade é natural para alguém de peixes, a menos que a pessoa negue isso, né? Mas eu acho que é muito natural. Então eu já lia tarô e um dia vinha conhecimento desse instrumento essa grande ciência oculta, poderíamos dizer, que não é mais oculta coisa nenhuma, mas que requer muito estudo, gente. A gente não pode confundir horóscopo de jornal, o horóscopo mesmo feito com intenção por astrólogos, né, como é o caso de muitos sites, né, e o nosso também, com o seu profissional. Ou seja, quando uma profissional faz o seu próprio mapa, as informações que ela vai dar para você, é como se eu fornecesse para você um mapa da sua vida, para você fazer o seu caminho, para você ir no seu caminho com segurança. Eu costumo falar para os clientes que vêm pela primeira vez, que às vezes vêm por curiosidade ou porque gostam dos meus artigos, porque se identificam, né, com as coisas que eu escrevo e que eu estudo, que na realidade o que a astrologia dá é exatamente o mapa do caminho. Porém, não é à toa que se chama mapa astral. Por que ele chama mapa astral? Porque o astrólogo interpreta as configurações que estão no céu, ou seja, os aspectos, como estava esse céu do momento em que você nasceu. Esse céu vai imprimir para você uma qualidade específica na sua vida, que é só sua. Não existem dois seres iguais, nem em gêmeos, né? Isso é uma coisa muito discutida, mas vocês vão ver lá no site, no Somos Todos Um e no meu, tem lá, mapa de crianças gêmeas. Se vocês tiverem curiosidade, podem ir lá ler. Bom, voltando à história do mapa. Quando você conhece uma pessoa, que ela vai te perguntar assim, mas de que signo você é? Normalmente a pessoa fala, eu sou do signo de Aquário, então a outra, eu sou de Sagitário, mas eu tenho uma amiga que é de Sagitário que é muito diferente de mim. Essa é uma pergunta muito comum. Por que duas pessoas do mesmo signo são diferentes? Aí eu vou devolver para você a mesma pergunta. Por que duas rosas são diferentes no mesmo jardim e até no mesmo pé? Exatamente pela mesma razão.
porque cada uma desenvolveu o seu potencial de uma maneira individual e não como todo mundo. O que elas têm em comum é pertencer à família das rosáceas, ok? Então, para nós é a mesma coisa. Você pode ter um amigo capricorniano, você ser capricorniano e não ter muita coisa em comum, mas na origem, um profissional astrólogo vai encontrar o que vocês vão ter em comum, ou seja, vão pertencer à mesma família, né? Eu falo que são as 12 tribos de Israel, como são explicadas na Bíblia, né? O mundo se espalhou e lá fomos as tribos. Então, quem pertence à mesma tribo não é necessariamente idêntico, né? Cada um vai desenvolver o seu potencial. Só que não é somente o Sol que te dá essa identidade, que vai começar a dar a têmpera, ou seja, o temperamento, né? Temperamento vem de têmpera, que é uma palavra latina, é a mistura das coisas, como quando a gente cozinha, né? Você põe um pouquinho mais de sal, eu ponho mais salsinha, o meu macarrão vai ser diferente do seu, né? Mesmo se na origem a receita era igual, não é? Então, a gente vai olhar o quê? Além do signo solar, que esse é o signo do padrão de identidade, esse primeira parte da sua identidade solar, ou a identidade do ponto de vista espiritual. Você vai ter outros ingredientes, porque a parte espiritual, ela precisa se manifestar na plenitude, mas ela não consegue se manifestar no mundo que é o mundo material. Então ela vai precisar do quê? De um corpo físico e vai precisar de alguns instrumentos para que esse corpo físico sobreviva durante a caminhada, como se fosse o caminho de Santiago de Compostela, né? A gente vai se preparando para esse caminho. O corpo físico, ele é suporte para a alma, para o teu espírito fazer o caminho. Que o aprendizado é o mais importante, não é? Aí a gente vai pensar que essa carruagem, esse corpo, esse veículo corpo do qual você precisa, é principalmente o teu signo ascendente, que vai indicar um pouco, uma parte da hereditariedade, ou de quem você pegou essa parte material, né? A parte física. Muito bem, então vamos imaginar que o Sol, que é o espírito, ele incorpora, a gente fala isso, né? Incorporar. Nós somos um espírito encarnado, então nós buscamos a carne, o corpo que é estruturado para nos proporcionar uma certa, digamos, força, capacidade para enfrentar as dificuldades da vida, né? Que todo mundo tem. Só que esse corpo, ele precisa de uma outra coisa para ele poder caminhar. Assim como uma carruagem para andar, né? Eu sempre comparo com a carruagem porque eu acho que é uma alegoria muito fácil de entender. Muitas vezes em adolescente que vem, que nunca fez o mapa, isso esclarece muito como ele se sente, às vezes até de uma forma contraditória. Então o Sol, ele pega um corpo físico que é, em grande parte, representado pelo signo ascendente. A hereditariedade e a maneira como os outros te enxergam. Quando você entra dentro de um carro e o carro passa, você vê o carro primeiro, você não vê a pessoa que está lá dentro. Ela pode se manifestar se você tem uma intimidade com ela, não é? Ela vai conseguir se manifestar como pessoa, senão você vai ver o carro. E tem um chofer nesse carro, né? Um motorista. Dentro da carruagem, né, da minha alegoria, eu uso a carruagem porque essa coisa do chofer me lembra um pouco os desenhos animados do Disney, quando a Cinderela entra dentro daquela carruagem, tem um belo chofer, todo vestido à inglesa, né, sei lá, com livré, né, todo. Ele vai dizer assim: Cinderela, eu vou te levar para tal lugar. Depois que ela entrou lá dentro, que ela é a representação do nosso Sol, ela vai só pensar na missão dela. Quem vai pensar na carruagem, levar a carruagem por um caminho seguro, suportar os buracos do caminho, ver se ela precisa desviar à direita ou à esquerda, é o chofer. E quem é esse chofer? É a Lua, é a representação da nossa Lua. Ou seja, o que ela é, a Lua, dentro do nosso sistema? Porque a Terra tem um único satélite, né? A Lua saiu da Terra. Segundo os astrônomos, a Lua foi expelida pela Terra, foi criada pela Terra. Mas é a Lua que nos dirige. A Lua, ela mexe com o nosso lado emocional e ela nos ajuda a reagir diante dos problemas do mundo. Então, a primeira reação nunca é solar. Ela sempre é lunar.
Por isso que é tão importante conhecermos o nosso signo lunar. Nesse signo lunar, você vai também entender como você foi condicionado, ou seja, essa sementinha que nasceu numa determinada família, ela vai ser condicionada pela mãe, primeiramente, mas pelo ambiente familiar, pelo ambiente cultural, econômico, social, no qual ela foi criada. E a Lua vai receber essas informações e vai armazenar, né, para que ela depois possa usar no caminho. Quando encontro esse obstáculo, o que é que eu faço? Vai lá, ela vai raciocinar e vai usar o quê? Ela tem à disposição os instintos naturais de sobrevivência, que na astrologia cabalística são chamados de instintos vegeto-animais. A parte vegetal é aquela que nos faz respirar, digerir, que são coisas que nós não comandamos. E a parte animal é aquela que nos faz reagir como animais, a nossa parte animal, certo? Então, essa parte animal, ela está condicionada a como a Lua vai reagir e como ela vai usar esses instrumentos, que são, em grande, né, eu estou falando de uma forma mais simples, né, para vocês entenderem. O seu Mercúrio, que vai indicar como você raciocina, como você aprende e como você se comunica. Vênus, que vai representar qual é o seu prazer, de que forma você tem, qual é o seu conceito de prazer, o que você busca, né, nesse prazer. O outro aspecto é Marte, que seria a parte mais do impulso, da força, da capacidade de reagir, né? E, sei lá, até de nos defender, mecanismos de defesa que a gente usa muitas vezes são de Marte, né? E depois o Júpiter, que vai dizer para você explorar os seus caminhos e considerar que o mundo não é só seguir uma linha reta, às vezes traçando aquele mesmo caminho que foi traçado pelos seus antepassados. Então o Júpiter vai abrir a tua consciência para o lado mais espiritual, ele já está te dando um salto de qualidade. E tudo isso está mais atrelado à Lua do que ao próprio Sol, né? E se essa Lua ela não conversa com o Sol, ou seja, não está em bom aspecto, o desequilíbrio entre o lado mais racional da nossa personalidade e o lado mais emocional não consegue acontecer, existe não tem integração. Então cada um vai falando uma língua, né? E essa linguagem pode dificultar o seu caminho. Como é que você vai pegar agora e dizer para mim, então, quando eu vou fazer o meu mapa, eu sei tudo isso? Sim, você recebe esse conhecimento, como você vai receber as informações de como você vai usá-lo. Assim como a gente usa um GPS, um Waze, quando a gente está no meio de um trânsito, né? Você fala, não, mas o GPS me mandou. Você tem livre-arbítrio? Sim. Eu também, quando eu dirijo, às vezes o Waze me manda para um caminho, eu tenho livre-arbítrio para ir no outro. Posso me ferrar ou não, né? Você fala, puxa, podia ter seguido o conselho, né? Porque já estava lá. Mas a gente tem livre-arbítrio e nossas escolhas vão condicionar resultados diferentes, certo? Então, esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na realidade, é você seguir ou não aquilo que está determinado. Mas lá você tem o seu mapa. Então, esse mapa devia sair a criança da maternidade, né? Eu faço muito mapa infantil, eu dou até de presente, e as pessoas dão de presente, porque é muito interessante dar para a mãe que tipo de criatura Deus me deu de presente, né? Como é que ele vai reagir se eu mudo a alimentação? Ele precisa de muito sono, precisa de pouco sono? Ele vai se dar bem com os amiguinhos se eu levar para uma escola, ou ele vai me dar um trabalho do cão, ele não vai querer brincar com os outros? Isso é muito importante. E quando a gente está mais adulta, caminho a seguir, vocacional, por exemplo, né? De que lado eu vou me realizar melhor? Adulto, relacionamentos, né? Nossa, como a gente tem problema nos relacionamentos, como é difícil compreender o outro, né? E a gente ser feliz. Então é isso, eu acho que nesse primeiro vídeo, eu queria dar essa ideia, entendeu? De que vocês recebem muitas informações, mas se atenham ao seu próprio mapa, feito por um profissional, né? E eu estou à disposição, o site, né? O portal de autoconhecimento Somos Todos Um, traz esse conhecimento para vocês, aproveitem, tá certo? E vamos esperar os próximos vídeos. Eu agradeço
demais vocês. Tenham uma boa semana.